Muito boa noite a todos. Vamos ler hoje os Salmos 51, que é um salmo que o rei Davi se quebranta a Deus. Ele se esparrama a Deus depois de ele cometer um pecado. Eu vou ler um pouquinho desse salmo vale a pena você ler. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Então o Salmo 51 ele vai indo e Davi só vai mais se quebrantando a Deus, se pondo perante Deus. E o interessante aqui, interessante não, né? Primeiro triste, né? Que o Davi ele comete um pecado, ele engravida uma mulher grávida, e para essa mulher grávida não ter que morrer assassinada, que na época quando a mulher casada ficava grávida de um cara fora do casamento, ela era assassinada. Para ela não ser assassinada, ele teve que matar o Urias, o marido dela. Ele mandou matar o Urias para ela não morrer com o filho dele que estava dentro da barriga da Batseba, o filho do Davi. Então ele matou o Urias. Então esse é um exemplo como o pecado ele vai levando a gente abismo a abismo, né? Ele teve relação com a Batseba, que era casada, esposa do Urias. Para ela não morrer, ele teve que matar ele. Ele cometeu um pecado enorme, né? Um dos piores pecados que são citados aqui na Bíblia. Mas o mais interessante disso tudo é que Deus ele pega e ele fala que Davi tinha o coração conforme Deus, né? Segundo o coração de Deus. Então você imagina você falar, o cara que fez isso, Deus depois ainda fala que Davi tinha o coração que agradava, que era semelhante ao coração do próprio Deus. Então, por quê, né? Por que Davi era tão amado por Deus assim? E depois na Bíblia também, Deus fala, né, por amor a Davi, aos descendentes de Davi, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo por amor ao meu servo Davi. Então Davi foi um dos maiores homens da Bíblia. Mas por que mesmo Davi pecando assim, Deus foi tão fiel com Davi? Porque Davi ele não era orgulhoso. Ele se humilhava, ele se quebrantava a Deus. Ele pecava, mas ele se ajoelhava, ele pedia perdão de todo o coração, ele se quebrantava. Quando Natan foi falar desse pecado para ele falou, Davi, imagina, você tem um pastor que tem 1000 ovelhas, e esse pastor que tem 1000 ovelhas, ele vai na casa do pastor que só tem uma ovelha e rouba a única ovelha. O profeta Natan fala com Davi, e Davi fala, quem é esse cara? Eu vou matar. É você, Davi. Você, que você fez com Urias, você acabou com a família dele, matou ele, tirou a esposa dele, a Batseba. Aí ele se quebrantou, ele se desesperou, ele falou, pô, não presto, não vale nada, Deus, eu pequei somente contra ti. E ele se quebrantou a Deus e Deus fala, caraca, esse cara mesmo pecando, esse cara se voltou para mim, me buscou de todo o coração, e ele não teve vaidade, mesmo sendo rei, ele não teve vaidade de buscar Deus, então, de todo o coração. Então isso é uma coisa para a gente refletir, que muitas vezes a gente fica justificando. O rei Saul, tudo ele justificava. O medo do rei Saul era perder o reino, deixar de ser rei. E o medo, olha que coisa linda que o rei Davi fala, tire tudo, menos a sua presença. Está aqui no Salmo 51. Tire tudo de mim, menos a sua presença. O rei Davi não queria perder a presença de Deus. Então ele não estava nem aí ser rei, ele queria ter um Deus dele, nosso Deus. Olha que lindo, né? Então é uma coisa para a gente refletir. Muitas vezes a gente fica preso a status, a coisas materiais, e acaba se afastando do Deus vivo.
Então é por isso que Davi foi tão amado e é amado por Deus, porque ele podia perder tudo, menos a presença de Deus, e que a gente não perca a presença de Deus, a gente busque profundidade no relacionamento com Deus, porque com certeza Deus vai nos honrar, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima, valeu!